Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a professora Jaqueline e hoje nós falaremos sobre o sinônimo e antônimo. Eles fazem referência às palavras e o sentido que essas palavras têm, e nós sabemos que as palavras são muito importantes para a nossa comunicação. Então, se você observar aí na sua tela, você tem aí o sinalzinho que normalmente nós encontramos na matemática, né? Que é o sinalzinho de igual e do diferente ou contrário. E isso vai fazer muito parte do nosso conteúdo de hoje, porque o sinônimo e antônimo, eles se referem a significados idênticos ou semelhantes, ou significados contrários e totalmente diferentes, tá certo? Vamos lá para a nossa aula. E nós começaremos aí por palavras sinônimas, que são palavras que têm significados equivalentes ou semelhantes. O que é isso? São palavras que têm significados iguais ou parecidos. Veja bem, eu estou falando de palavras de significados e não de escrita, tá bom? Não vamos confundir a escrita das palavras com o seu significado. Nas palavras sinônimas, nós falamos apenas dos significados dela. E não há sinônimo perfeito, é preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido não se altere. Vamos ver, eu tenho aí algumas palavras e outras que estão ali equivalentes a ela, do lado dela, que têm o mesmo significado. Fiel é a mesma coisa que leal. Oferecer é a mesma coisa de dar, de dedicar. Oferta é a mesma coisa de dádiva ou de donativo. Tristeza é a mesma coisa de melancolia. Alegre é a mesma coisa de estar satisfeito ou estar contente. E alto é a mesma coisa de estar elevado, certo? Se eu falar assim, o meu cachorro é fiel, é um amigo fiel. Eu posso trocar essa frase por o meu cachorro é um amigo leal. E veja bem, as escritas de fiel e leal são diferentes. Porém, o seu significado, a sua essência, ela se mantém. Se eu falar assim, eu vou oferecer uma homenagem à minha mãe. É a mesma coisa de dizer, eu vou dedicar uma homenagem à minha mãe ou eu vou dar uma homenagem à minha mãe. Lógico aí que tem palavras que se encaixam melhor, que no caso do oferecer de dar, seria o mais propício falar em relação a eu vou oferecer um presente a alguém, que é a mesma coisa de eu vou dar o presente a alguém, tá certo? Então essas palavras sinônimas, elas são aquelas palavras que elas têm o sentido, o significado, na verdade, semelhante. Eles podem ser substituídos por outras palavras e o texto não ficar sem sentido, continuar com sentido. Se eu disser assim, hoje eu estou muito alegre, é a mesma, e eu posso trocar por satisfeito, hoje eu estou muito satisfeita, ou eu estou muito contente. Você vê que o sentido da minha mensagem ela não mudou, porém as palavras mudaram. Nesse quadro que você observa na sua tela, você pode ver alguns sinônimos e a sua palavra correspondente, tá? Eu tenho aí duro e rígido, delicado e fino. A pele de um bebê é muito delicada. É a mesma coisa de a pele de um bebê é muito fina. Eu tenho a minha casa ou eu tenho o meu lar. Difícil, árduo, isso é uma tarefa difícil ou isso é uma tarefa árdua, continua no mesmo sentido. Cansado e afadigado, cheguei do meu trabalho cansada ou cheguei do meu trabalho afadigada. Isso dá a função, o mesmo significado. Vou mostrar o quadro a vocês, vou revelar o quadro a vocês. Tranquilo e calmo, ele estava tranquilo, ele estava calmo. Transformação, a vida dela sofreu uma transformação, a vida dela sofreu uma metamorfose, tá certo? Nesse quadro mostra palavras que se eu trocar por essas palavras que estão na frente, continua o mesmo sentido dentro de uma frase. Por isso eu chamo de palavras sinônimas ou sinônimo, que são essas palavras que têm essa abertura para que nós possamos ter um vocabulário mais rico, porque nós não temos só uma palavra para definir uma sensação, ou um sentimento, ou um acontecimento, nós temos várias palavras que definem e nós podemos trocar essas palavras por outras e a nossa informação vai ter o mesmo significado. Se eu disser, hoje eu estou feliz, eu posso trocar, hoje eu estou radiante, hoje eu estou contente, hoje eu estou animada, e elas
dão o mesmo significado à minha fala. Então, é importante nós aprendermos sobre sinônimos e antônimos, porque essas palavras elas vão facilitar e vão dar uma abrangência para a nossa escrita, para a nossa fala, tá certo? E como eu sempre falo, as palavras elas são a ponte que leva a nossa comunicação, tá? E uma palavra só ela pode ter vários significados. Veja aí nos exemplos que eu passarei para vocês a seguir. Então, nós temos que observar o contexto, ou seja, a situação que a palavra foi empregada, a oração. Nós temos que ler a frase para entender o significado dessa palavra. Um exemplo é essa palavra fiel, tá? Eu tenho aí uma frase: Bentinho acreditava não ter uma esposa fiel. A segunda frase: é muito importante jogarmos com o apoio da fiel, disse Ronaldo. E a última frase: o pastor elogiou a perseverança do fiel. Nós temos a palavra fiel aí em 3 frases, porém cada uma delas se refere a um significado diferente. No primeiro significado, se refere a uma esposa, que no caso aí ele acredita que não é fiel, que não é sincera com ele, ou que pratica alguns atos que é desleal com ele. No segundo, ele está falando aí da torcida, no caso é um jogador que fala da fiel, representando a torcida. E o último fala do fiel como alguém, né, que vai à igreja, que segue uma determinada religião. Então, a palavra tem esse poder de dar significados diferentes dentro de um determinado contexto. Por isso, nós temos sempre ler a frase e tentar trazer essa semântica, ou seja, esse significado da palavra dentro da frase. Na sua tela aí você vê uma tirinha, uma parte de uma tirinha, e 2 pessoas andando na rua e ele diz para ela: aí, mina, vai passando o celular. A gente, claro que vê que se trata de um assalto, e com certeza o autor da tirinha quis abordar a violência, né, que existe no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E ela responde lá, depois que ele aborda ela dessa forma pedindo o celular, ela responde 9925 16 e 32. A tirinha foi utilizada no nosso contexto para mostrar que a palavra, uma palavra pode ter vários significados, tá certo? Por isso que é importante nós buscarmos outras palavras e outros significados para o que nós queremos dizer, para que não se torne palavras repetitivas, certo? E o sinônimo e o antônimo vêm para isso, para diversificar o vocabulário. Essa tirinha foi usada somente para mostrar a discordância e a ambiguidade que tem o significado de uma palavra que pode ter 2 sentidos, dependendo do contexto que ela é utilizada. E nessa imagem aí, de uma forma bem humorada, o autor dessa tirinha mostra uma abordagem policial a bebês, né? E o primeiro policial aborda esses 2 bebês e diz: estes aqui estão limpos. E o segundo policial responde: sorte sua, tá? Nós vamos analisar a importância da palavra limpos dentro desse contexto e nessa imagem. No primeiro policial que ele se refere às fraldas que não estão sujas, diferentemente do segundo policial que está aí com a mão suja, porque a fralda do bebê está suja. Esse limpo dessa chargezinha, ele se refere de início de não estar sujo de cocô, e na segunda parte ela se refere também, na linguagem policial, quando alguém está limpo numa abordagem, que ele não está portando nada ilegal, não está portando droga, nem arma, certo? E essa palavra limpos, ela faz esses 2 sentidos aí, dentro dessa charge. Ela tanto mostra aí que eles estão limpos, não estão portando nada duvidoso, nem ilegal, como também estão limpos, sem nada de sujeira na sua fralda, diferentemente do segundo. Então, nessa imagem dá para a gente perceber a importância de contextualizar uma palavra. Agora nós vamos utilizar palavras sinônimos aí para cada linha dessa. Lembrando que a palavra tem que ter a ver com o que está dentro do parênteses, tá certo? A professora, o livro. E aí você tem que usar o sinônimo de achar. Uma palavra que é igual a achar o significado. A professora encontrou o livro, fica o mesmo significado de achou o livro.
Márcia comprou roupas brancas, pois ela gosta de cores alvas. O que é que pode ser substituído por cores alvas? E fica o mesmo sentido. Cores claras, muito bem. Um dia, meu amigo pediu ajuda para fazer a lição de casa, tá? Pedir é a mesma coisa de pediu auxílio, pediu ajuda. Então, meu amigo pediu auxílio. Eu vou ler essa aí que eu pulei, né? Um dia, um passarinho no meu quintal. Surgiu, a palavra surgiu. Um dia, o passarinho apareceu no meu quintal, não é isso? Vamos lá agora para a letra E. Hoje esfriou bastante. Eu posso trocar o bastante porque advérbio de intensidade, lembra lá? Hoje esfriou muito. O cachorro está tranquilo. Eu posso trocar o tranquilo por quem? Por qual palavra? O cachorro está calmo. Pedro ganhou um robô e ficou alegre. Lembra do que eu falei? Alegre, contente, feliz. Então, ele ficou feliz, ele ficou contente. O bebê aprendeu a andar. Eu posso trocar aí por caminhar, não é isso? A enfermeira auxilia o médico. Aí eu troco lá, eu não troquei o auxílio por ajuda. Agora eu coloco ajuda aí no lugar do auxílio. A enfermeira ajuda o médico. E o carro está fazendo muito barulho. O mesmo sinônimo para barulho, zoada, não é isso? Bem, agora nós falaremos sobre as palavras antônimas ou antônimo, que é o quê? Que são palavras que se opõem pelo seu significado. Tá? O que são palavras antônimas? Se nós tínhamos agora há pouco os sinônimos, que eram palavras que eram iguais, davam o mesmo sentido, o antônimo são palavras totalmente diferentes, ou seja, são palavras o contrário. Olha aí o exemplo. Alto, qual é o contrário de alto? Baixo. O contrário de amor, ódio. O contrário de construir, destruir. O contrário de dar, tirar. O contrário de fiel, infiel. O contrário de leal, desleal. O contrário de perto, longe, e o contrário de riqueza, pobreza. Então, o antônimo, ele exerce essa função de dar palavras diferentes ou significados contrários ao sinônimo. Nós veremos aí alguns exemplos de antônimos na prática. Feliz e triste, ou seja, triste é o contrário de feliz, é o antônimo de feliz. Nós temos também aí o fino e o grosso. Essas são palavras antônimas. Sujo e limpo, alto e baixo, dentro e fora. E por último, o frio e o quente. E agora nós vamos ver aí se vocês aprenderam sobre o antônimo, que é o contrário do sinônimo, não é isso? Vocês vão observar essas 3 frases aí e darão antônimos a essas palavras que estão sublinhadas. Vamos lá? Na primeira, Gustavo, um homem de negócio elegante, foi convidado pelo embaixador para participar de um evento com as melhores empresas do mundo. Nós temos aí elegante e melhores. Você vai ter que trocar essas palavras por um antônimo. Vamos lá? Qual o antônimo de elegante? Qual o antônimo de melhores? Melhores é mais fácil. Elegante pode ser que você fique aí com alguma dúvida. Mas vamos lá trocar. Gustavo, um homem de negócios desleixado, foi convidado pelo embaixador para participar de um evento com as piores empresas do mundo. Tá certo? Mudou totalmente aí o sentido. Na segunda, Mirella, sempre simpática, solicitou que todos os exames fossem feitos de forma rápida. Vamos lá colocar aí o oposto para essas palavras. Mirella, sempre antipática, solicitou que todos os exames fossem feitos de forma, qual o contrário aí de rápido? Lento, devagar, tá certo? De forma lenta. E por último, Júlia estava triste com a atitude do namorado. Nunca imaginou tanta desonestidade. Qual é o antônimo para triste e desonestidade? Júlia estava feliz com a atitude do namorado. Nunca imaginou tamanha honestidade, tá certo? Então, nós vimos aí na aula de hoje que eu uso
Eu posso ter várias formas de usar o sinônimo, visto que o sinônimo é aquela palavra que deixa a minha palavra que eu quero substituir com o mesmo sentido. Já o antônimo dá um significado totalmente diferente à minha frase, né? Isso, um significado contrário à minha palavra. E é isso, pessoal. Foi um prazer ter vocês por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!